abençoe. E aqui eu quero trazer o testemunho da graça de Deus. Eu me emocionei com esse testemunho, porque a conversão autêntica, genuína, de fato, ela nos emociona e nos impulsiona, né? Nos dá aquele desejo de ser de Deus e de dar respostas diferentes diante das adversidades, diante das lutas que nos são apresentadas. Ela diz assim: bom dia a todos da bancada abençoada que é o Sorrindo para a Vida. Val, por favor, não me identifique. Eu venho, através desse testemunho, partilhar um pouco da minha história de vida. Há 9 anos, me deparei com uma conversa do meu marido com uma suposta ex-amante, lá no Facebook. Meu mundo caiu. Eu briguei, chorei, falei em separação, mas mais uma vez ele me manipulou e conseguiu controlar a situação, já que há muito tempo ele tinha me traído com essa própria mulher. Mas sempre me dizia que tinha terminado e eu perdoei mais uma vez e nós seguimos em frente. Entre altos e baixos, mas eu sempre ressentida, eu estava magoada e revoltada. E de vez em quando eu tinha fortes crises de ansiedade, a ponto de ter que tomar remédio mesmo, para dormir, o qual eu ainda estava totalmente dependente. Mas ele não se importava com isso, no caso o esposo. Ele continuava me traindo. Não assumia que estava na relação, mas ele estava me traindo. E eu comecei a assistir a Canção Nova, pedindo a Deus para tirar a raiva que estava no meu coração. Numa manhã eu levantei muito triste, peguei o controle da televisão, fui passando de canais, parei na Canção Nova. Eram vocês que estavam aí. E o Márcio Mendes estava pregando o Salmo 37. Fiquei ouvindo por alguns minutos e percebi que Deus estava falando comigo através de vocês, pois tudo que ele falava era exatamente o que eu estava passando. Até então eu não conhecia direito a Canção Nova, mas de lá para cá eu assisto sempre Sorrindo para a Vida, me tornei até sócia. Numa noite eu sonhei com meu marido. Sonhei que ele estava vestido com o uniforme da empresa e no sonho me mostrava que ele estava com um problema. Parecia que era um problema no pé, eu não sabia o que era. Mas eu o acordei, chamei e disse: olha, você precisa rezar, porque você vai enfrentar um combate muito grande. E eu levantava, Val, às 3 da manhã, rezava, dei algumas orações para ele rezar, mas ele ignorou esse momento. E daí, mais ou menos uns 2 meses, ele sofreu um acidente vascular, um AVC. Quase morreu, ficando com graves sequelas até hoje. Foi um susto, um medo muito grande. Depois desse dia, Deus foi me revelando o porquê eu precisava dar o perdão, o porquê eu precisava estar firme na palavra de Deus. De fato, ali ele confessou que estava me traindo. Veio uma decepção muito grande, chorei, sofri, me revoltei mais uma vez, mas sempre assistindo a Canção Nova eu encontrava forças para lutar, forças para perdoá-lo, forças para não abandoná-lo, e eu não o abandonei. Devido às sequelas, ele precisava e precisa de ajuda até hoje. E eu estou aqui, sendo uma esposa fiel. Rezamos juntos agora o terço todos os dias, enfrentamos juntos todas as realidades. Entendi que aquele AVC era exatamente para a salvação dele. Todos os dias, Val, ele me pede perdão. Ele está arrependido. A consciência pesava, ele rezava comigo. Ele foi até se confessar e eu acredito no perdão de Deus para ele. Às vezes dói, mas eu não estou mais com rancor. Tenho cicatrizes, mas aprendi com vocês que as cicatrizes servem para lembrarmos de onde Deus nos tirou. E Deus nos tirou de uma vida miserável. Deus nos tirou de uma vida de humilhação. Deus nos tirou de uma vida de mentiras e de tudo que o desagradava. Tudo que contaminava a nossa vida a partir do adultério. Sem dúvida, adultério é atraso de vida. Mas agora nós estamos bem. Estamos sob os cuidados de Deus, cuidando dos nossos filhos, voltando para Deus.
E ela diz assim: desculpe o testemunho grande, Val, mas eu gostaria que você lesse para os nossos irmãos, para verem que Deus é fiel e Ele não nos abandona quando a gente o invoca. Deus tem me sustentado e tem sustentado o meu matrimônio. E ela disse assim: por tudo isso, Val, como tantos irmãos, eu posso dizer, eu amo a Canção Nova e é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Amém. Que bênção, né? Graças Quanta palavra de sabedoria no meio da dor, né? Ela foi aprendendo, ela foi se chegando a Deus, né? Foi encontrando forças, foi tendo sabedoria, né? Então a gente agradece a Deus por essa família salva, apesar de tanto sofrimento, né, que ela passou. Uma situação dificílima, mas permeada de salvação, não é? A graça de Deus entrou onde o mal havia se instalado, porque quem é que vai negar a maldade que existe no adultério e as consequências sobre a vida daquela família? Ela falou que é? adultério é atraso de vida. É atraso de vida. Quando eu digo aqui maldade, não estou falando que quem caiu é mal, mas que essa situação ela é destrutiva. Para todos os lados. Ela é muito má. Ela tira a vida de uma família. Ela destrói um matrimônio, destrói a confiança conjugal, afeta os filhos. Os pais. Eu não sei se você se lembra, quem é da minha idade para mais, com certeza se lembra, que quando nós estávamos na sala de aula, que alguma criança começava a dar alteração, dava problema, mandavam chamar os pais. Mas não era para poder denunciar a criança. Era para conversar com os pais, porque com certeza havia problemas dentro da família, para que aquele jovem manifestasse aquele tipo de comportamento. Hoje em dia perdeu-se isso, não dá para perceber, porque são tantas situações que se tornou comum. Mas eu estou fazendo memória disso para que você entenda que o que os pais vivem afetam os filhos. Às vezes a gente não sabe, meu filho está rebelde, eu não sei porquê, é uma agressividade, não respeita a mim, não respeita a minha esposa, está envolvido com umas companhias, tão jovem, está com os 2 pés no álcool. Ô, meu irmão, meu amigo, minha irmã querida, Não dá tempo, né? o que está acontecendo dentro de casa? Vamos pedir que o Senhor venha permear com a sua salvação a nossa casa também. Bendito seja Deus por esse testemunho, porque nele tem evangelização acontecendo. Evangelização. É Jesus agindo, não é? E se o Senhor agiu lá nesta casa, nesta família, pode agir na nossa também. Com certeza. Significa que vai ser do mesmo modo? Não, para cada um de uma maneira. E significa que nosso Senhor fez com que esse jovem senhor, esse moço, tivesse esse AVC? Também não. Significa que Deus sabia para onde ele caminhava, o drama que ele iria enfrentar, e já havia avisado desde cedo, pelo sonho da sua esposa, que estaria ao lado deles para salvá-los também nesse momento de dificuldade. Como é bom caminhar Deus com Deus. sempre está em nosso favor. Como é bom caminhar com Deus. Como é bom caminhar com Deus. A gente vai ganhando força, Val. É verdade. E o sentido do sacramento, né? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Hoje eles estão vivendo, de fato, o sentido do sacramento. O sacramento da confissão, porque ela disse assim, olha, todos os dias ele me pede perdão. Caiu na consciência dele, ele buscou a confissão. Vida nova. Vida nova. Bendito seja Deus pela Canção Nova. Porque ela disse assim, por acaso, hein, gente? Por acaso, hein? A providência de Deus que conduz todas as coisas. O Senhor Jonas sempre fala, nada é coincidência, né? Tudo é providência. Tudo é providência.